Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram. Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, no YouTube e cortes também no meu Instagram. Por falar em Instagram, siga a Gabi Monteiro Oficial no Instagram, você vai ver cortes das melhores entrevistas dos últimos tempos aqui na Band News e também vai poder participar das nossas enquetes, né? Eu sempre abro caixinhas de perguntas no meu Instagram para você participar do programa. Você sabe, você que já ouve há mais tempo, sabe que aqui só gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, tecnologia. A gente só fala de coisa boa aqui no meu programa, que é para inspirar vocês a terem uma vida cada vez melhor. Porque para trás, gente, nem para pegar impulso, tá? Programa de hoje, 2 aqui no meu estúdio. Hoje a nossa conversa, gente, é um verdadeiro sopro de esperança e de resistência também, né? Em tempos de telas brilhando sem parar, emojis no lugar de palavras e distrações em todas as direções, 2 gerações resolveram se juntar para lembrar algo simples e poderoso, que um livro ainda pode acender ideias, literalmente. Então, no programa de hoje, Camila do Prado, de 12 anos, paulistana, ama desenhar, ama ler, não esconde que com muita gente da idade dela também vive o dilema de largar o celular, né? E eu recebo também a sua avó, que é a doutora Conceição Andrade, ela é cardiologista e poeta baiana. Bem-vindas ao Acontece Lá em Casa. Tudo bem, meninas? Tudo. Muito obrigada pelo convite, viu, Gabi? Maravilha, eu é que agradeço. Vocês lançaram um livro agora, né, gente? Me conte um pouquinho, no dia 17 de abril, né? Teve o lançamento do livro das duas. Me conta, A Lâmpada e o Rato, um livro colorido, sensível, cheio de simbolismos e, acima de tudo, feito a 4 mãos, com afeto, escuta, criatividade. Me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia desse livro escrito por vocês duas. Bom, A Lâmpada e o Rato é um livro que traz uma historinha muito metafórica, eu diria assim. É a história de uma lâmpada muito velha que perde a sua utilidade, já está numa casa há muitos anos. E um dia ela ouve o dono da casa dizer que vai dispensá-la, que vai mandá-la para um brechó, porque ela não serve mais para nada, está muito velha. Ela chora, fica deprimida, obviamente, e nessa tristeza que ela faz, ai, como sou infeliz por estar passando por isso, aparece o inusitado, acontece e aparece um ratinho falante. E aí a Camila chama o ratinho de Balbino, e Balbino vai ajudar a lâmpada a mudar o destino da lâmpada, a torná-la útil para alguém que naquele momento vai usá-la como enfeite no seu quarto. É uma criança que vive sozinha e que vê a lâmpada e se apaixona por ela, mas aí tem toda uma história e eu deixo para quem for ler o livro pegar o resto, para não dar muito spoiler, né? Agora, a lâmpada tem um simbolismo muito bacana, né? De ideias, né? De Pronto. Acender, de uma luz no final do túnel. Esse simbolismo é muito bacana. Então, quem deu o nome foi Camila, eu vou deixar ela falar, né? Como foi essa ideia dela. Camila tem 12 anos, pessoal. Está aí estreando como escritora. Conta para mim, Camila, você é dessa geração, né? Que vive ligada na tela. Já nasceu com esse advento, né? Eu fiquei feliz que você não tem Instagram. Ponto para você. Muito cedo, por sinal, para ter Instagram com 12 anos. Mas eu conheço várias crianças Também. que têm, né? Me fala um pouquinho. E aí, como é que foi essa experiência de escrever um livro com a sua avó? Foi muito divertido, porque a gente, tipo, eu falava no WhatsApp, assim, com ela, a gente comentava ideia, assim, a gente compartilhava o que a gente achava. Daí eu fazia as ilustrações, eu não tinha como mandar pra minha avó, né, porque eu tava em São Paulo e ela tava em Salvador. Daí minha mãe, eu fazia os desenhos, daí ela levava pra uma papelaria, fazer, qual é o nome? Escanear, eu acho. Escanear, Acho que é escanear. sim. Vetorizar, escanear, transformar o seu sei. desenho utilizável para uma impressão de um livro, né? Daí ela mandou pra minha avó e a gente fez assim, mas eu acho que seria bem melhor ter feito no digital, mas demora muito. Mas a experiência do livro foi muito legal de fazer, ficar conversando com a minha avó sobre o livro, escrever. Eu gostei muito.
Olha, Camila, eu acho muito bacana você e sua avó. Eu era apaixonada pela minha avó, né? Sou até hoje. Eu acho muito bacana quando os netos têm essa troca, né? E a sua avó tem 72 anos. Ela é médica, poeta e agora autora de livro infantil com você. O que você acha das pessoas que dizem que depois de certa idade a gente tem que diminuir o ritmo? Olha, eu acho que serve só pra algumas pessoas, porque eu conheço gente que tá na idade da minha avó que não consegue nem andar direito, assim. Mas, tipo, minha avó, eu acho que ela é a minoria, viu? Ela tá em ótimas condições, minha avó. Como se diz, né? Ela está conservada. É, né? isso. Conceição, você está conservada no vinho, na cerveja? Na cerveja, no vinho, Tá na literatura, na música. Bom, eu gosto de cantar muito, sempre cantei desde criança. E hoje eu aproveito minha voz. Já tem 20 anos que eu estou no Barroco da Bahia, onde eu canto, participo de concertos, já viajei o Brasil todo como corista. Sim. Então isso me dá assim uma alegria muito grande. Por outro lado, eu também escrevo e já escrevi alguns livros, publiquei, poemas eu faço o tempo todo na brincadeira e faço também a formação em psicanálise, eu estudo psicanálise lacaniana. Maravilhoso. Então, e tudo isso aí dá assim um respaldo muito grande quando você precisa atuar junto com as netas. Sim, mas não é só isso. E tudo começou com a brincadeira, Gabi. E não é só isso, né, Conceição? O corpo e a mente precisam estar em movimento. Sim, né? sim. Então sim. você não é aquela vovozinha que faz crochê na cadeira 6h30 eu já estou na academia. Tudo e aí bem. eu trabalho, eu continuo atendendo como cardiologista Sim. no Multicentro de Amaralina, onde eu faço um trabalho e levo a arte também para lá. Tenho música, eu levo música para os pacientes. Criei um coral lá dos pacientes, levei o teclado, o maestro, ensaiamos o Natal. E eu sou lá médica cantora. Quando eu chego, a doutora Conceição, uma médica cantora. Que bacana. E eu fico feliz com isso. Claro. Porque eu deixo minha marca em cada um que passa por mim. Exatamente. E isso, para mim, é tudo. Exatamente. Agora, a história com Camila é interessante. O começo, ela pulou. Foi uma brincadeira. Ela estava passando as férias aqui em Salvador, na minha casa. Só antes de você começar, deixa eu só explicar para quem entrou agora no programa Acontece Lá em Casa. Você está ouvindo Acontece Lá em Casa comigo, Gabi Monteiro, e convidados, gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, cultura, tecnologia, entretenimento, psicologia, principalmente. E aqui a gente bate papo sobre coisas inspiradoras da vida. Uma das coisas que eu acho inspirador nos tempos de hoje e desafiador é lançar um livro físico, porque as pessoas estão muito na tela. Então, eu recebo hoje a doutora Conceição Andrade, cardiologista e poeta. Eu chamo de doutora porque ela é cardio, né? Tem que respeitar, né? E a Camila do Prado, 12 anos, ela é estudante paulistana. Elas escreveram juntas o livro A Lâmpada e o Rato, né? Então, vó e neta lançam esse livro e fazem um convite aí para a gente pensar fora da caixinha da tecnologia. E aí? Pronto. Como é que surgiu, né? Então, Agora conta essa história. O que eu acho muito interessante é como surgiu isso. Porque ela estava na minha casa de férias, brincando, e o tablet estava carregando. E o meu apartamento são 2 pisos, estava carregando no primeiro piso, e eu estava no meu quarto lendo. E sempre eu estou no meu quarto, ou lendo ou escrevendo. Aí eu vi a Camila aparecer, que eu achei raro, ela está assim, tipo assim, não está fazendo nada. Aí eu falei, Camila, vamos fazer uma coisa aqui, eu vou escrevendo alguma coisa, e você pega o que eu estou escrevendo e já faz um desenho, pronto. Camila ela ama desenhar, né? Camila desenha desde os 3 anos de idade, desde os 2 anos, mas assim, fora de série. Uhum. Desenhos incríveis, inacreditáveis. Eu tenho um quadro na minha sala feito por Camila. Ninguém acredita que Camila fez, mas ela desenha muito bem. Sim. Aí eu, aproveitando esse dom de Camila, disse, Camila, eu vou escrevendo, você desenha. Aí era uma história que eu já estava bolando. Ela disse, não, vamos fazer uma história diferente. Eu vou dizer qual é. Aí ela disse, A Lâmpada e o Rato. Eu disse, como assim? Ela disse, uma lâmpada que vai conversar com um rato. Eu achei aquilo uma coisa inusitada. Eu falei, então eu peguei um papel, comecei a anotar as coisas e ela dizia, ela ficava andando no quarto, né? Aí a lâmpada e tal. E ela foi construindo na hora que ela estava falando comigo. E eu, desesperadamente, tentando pegar o fio. E vai. Até que chegou o fim, o tablet carregou, ela foi trabalhar lá nas brincadeiras, porque no tablet ela brinca, né? Ela joga. Sim. Aí eu peguei essa historinha e guardei. Nesta época, ela tinha, 10, 11 anos. Uhum. Quando foi agora, esse ano de 2024, eu falei, Camila, aquela historinha, eu resolvi publicar. Você concorda? Lá, concordo. Digo, mas eu preciso dos desenhos.
Ela mandou a capa, ela mandou toda a ilustração e o livro ganha digamos, uma característica muito especial. Eu não sei se dá para todo mundo ver. O livro está aqui na nossa frente, Pronto. bacana. Então, aqui está o livro. E tem um desenho aqui que eu acho incrível. Ela fez uma festa onde a lâmpada estava toda se sentindo parte da família. Sim. Né? Porque a lâmpada vivia muitos anos com essa família. Ela era feliz aí. Sim. E aí, quando ela ouve dizer que ela não serve mais, ela vai chorar. E aqui ela está conversando com o rato. O rato se deu a ousadia de subir na mesa. Na mesa para falar com a lâmpada. Para falar com a lâmpada. E aí ele diz, olha, eu vou te ajudar com meus amigos, eu tenho muitos amigos. Aí ela fala, você, um simples roedor, vai conseguir me salvar? Ela duvidou. Mas ela não tinha saída, ela tinha que... Não tem tu, vai tu mesmo. Ela tinha que acreditar no rato. No rato estavam as esperanças da lâmpada. Sim. E essa lâmpada vai ter um final feliz. E aí vocês vão ler a história e vão ver o que aconteceu depois. É um livro que parece que fala também de inclusão. Inclusão. Que fala também de uma coisa que hoje... Reciclagem. Fala de pertencimento, né? Sim. A lâmpada, ela precisava, ela tinha necessidade de pertencer àquela família e ter um valor lá dentro, né? Sim. E a gente vê pessoas, né? A gente vê esse drama nas pessoas, com pessoas, né? Tanto, inclusive, o etarismo, né? Uma coisa que eu queria até dividir com vocês, porque vocês trabalhando juntas e ignorando as distâncias de idade, a gente está falando muito hoje em dia no mundo, né? Existe o etarismo, que é um preconceito em relação a idades, não só para cima como para baixo, viu, pessoal? Então, muitas artistas, muitos influenciadores acima de 50 anos defendendo que ainda são úteis e importantes e que devem ter o seu lugar no mundo, assim como sempre tiveram, e não só porque estão mais velhos devem perder o seu valor e potência, mas o etarismo também é um preconceito em relação às jovens, né? Então, você, uma mulher de 72 anos, deu ouvidos à sua neta de 12 anos. E no mundo a gente deve fazer isso. A gente não deve enxergar as idades como se fossem barreiras entre as pessoas, e sim juntar as nossas forças, não é verdade? Com certeza. Programa de hoje super inspirador. Estamos recebendo as autoras do livro A Lâmpada e o Rato. Vó e neta lançam um livro, né? E fazem aí um convite para pensar fora da caixinha da tecnologia. Daqui a pouquinho a gente também tem a participação da doutora Beth Monteiro, a autora de 7 livros, que agora ela lança mais um livro, né? A reedição do A Culpa é da Mãe, que já está em todas as livrarias. Ela também é palestrante e psicóloga, né? E eu gostaria de saber da doutora Beth... que ela falasse um pouquinho sobre a ação heróica de lançar um livro físico nos dias de hoje, que as pessoas estão tão nesse mundo digital, né? Vamos lá, meninas. E antes de continuar essa coisa, vão lá no meu Instagram também. Eu tô com eu queria que vocês respondessem uma enquete, que no final do programa eu vou dar o resultado, tá? E você, ainda curte virar páginas ou só deslizar a tela, tá? Quero saber se vocês estão lendo ou não. Vamos lá, meninas. Camila, você fez todas as ilustrações do livro, né? Como é que foi esse processo? Tinha uma ideia na cabeça, né? Que foi você mesma que criou? Ou você ia lá, conforme a história caminhava, você ia desenhando? Como é que foi isso? Então, no começo eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer. Eu só tava indo, assim, no fluxo. Daí, chegou uma hora que eu não sabia mais o que eu fazer, né? Daí, eu entrei no ChatGPT, assim, pra tirar umas ideias, assim, sabe? Gente, o chat GPT é um dos meus melhores amigos. Que difícil, né, abandonar a tela, porque o ChatGPT vem com tudo, né? Não, eu acho assim, ó, o seguinte, só interrompendo o que você estava falando dos desenhos, mas a gente vai voltar para esse tema. Eu acho o seguinte, Conceição e Camila, que essas ferramentas digitais que aumentam a nossa produtividade são muito interessantes, contanto que você já tenha uma bagagem, né? Então, eu acho muito perigoso a inteligência artificial para quem ainda não fez a lição de casa, ou seja, aprender as coisas da vida, né? Então, eu acho ele muito interessante para ele trazer uma produtividade maior para quem já sabe. E como é que a gente já sabe? Lendo e estudando e vivendo, né? O que é que você acha, Camila?
Eu concordo com isso. Tipo, eu, quando vou fazer tarefa, eu não olho ChatGPT nem nada. Eu faço, mas daí, às vezes, pra corrigir, assim, eu tô nervosa, assim, pra corrigir, eu mando lá no ChatGPT pra corrigir, entendeu? Sim. Daí ele vai lá e dá uma dica, assim, olha, isso daqui, sei o que, sei o que. Daí eu vou lá e corrijo, tento entender. Daí eu pergunto, mas isso não é isso? Daí ele responde, assim. Sim, sim. Mas ele não pode ser uma muleta, né? Não. Não pode atrapalhar a sua criatividade, Sim. por exemplo. Você que é tão criativa, inclusive, que escreveu um livro e É. ainda desenhou. Na hora que eu usei ele pra criar o livro, foi mais por um bloqueio criativo, assim, que eu tava em um momento ruim. E minha avó tava assim, anda, Camila, manda as coisas, né? E daí eu fui lá nele. Não, é porque você entrou num pouquinho da vida do adulto, né? Porque o adulto tem prazos para entregar as coisas, né? Eu dizia, eu cobrava. Cobrava dela. Não, mas porque, né? Não tem aquela história. Chegou de a fazer, que se você o não feito mandar, é melhor que o perfeito. Se você não mandar, exato. Se você não mandar, eu vou arrumar alguém para fazer. Aí eu arrumei uma pessoa, quando ela viu os desenhos da pessoa, ela disse, minha avó, eu prefiro os meus desenhos. Eu digo, então manda rápido. Faz esse negócio, garota. É que essa é a correria da vida, né? Porque a minha escola tem duas provas toda semana, né? Então, eu sou uma aluna muito boa, assim, eu nunca fiquei de recuperação, mas... e pra manter, assim, que eu tenho muita coisa pra fazer no dia. Eu tenho psicóloga, aula de artes, eu tenho que fazer tarefa, estudar pra prova. Então, fazer o desenho foi, tipo, uma das minhas prioridades. Então, meio que eu deixei um pouco de lado meus estudos. E isso não fez minhas notas aumentarem. Então, eu decidi... É difícil eu falar isso, mas, tipo, eu coloquei o estudo e o desenho como prioridade. Então, uma hora eu estudava, uma hora eu desenhava. Mas minha avó, ela queria o desenho ali na mão dela. Então, eu falava, vó, calma. Ela tem sede de viver. Eu falei, vó, calma. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Tá bom, eu estudo. Daí, foi indo, né? Um pouquinho eu faço um pouquinho um dia, um pouquinho no outro, e aconteceu. Você foi equilibrando as coisas, né? A gente tem, né? A gente tem 1000 funções na vida, né? Sim. E a vida das mulheres, todas reclamamos, né? Que é muito atribulada, a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, você fez um monte de coisa, aí quando você tiver filho e for casada, você vai ver. Aí que você vai ver. Vamos lá, no programa de hoje, um bate-papo super gostoso com Conceição Andrade, cardiologista e poeta baiana, Camila do Prado, a neta da Conceição, de 12 anos, estudante paulistana. Elas lançaram juntas o livro A Lâmpada e o Rato. É um convite aí para você pensar fora da caixinha da tecnologia. No próximo bloco do Acontece Lá em Casa, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre a influência da tela na vida das pessoas, não só na vida das crianças, né? Porque tá uma loucura na vida dos adultos também. Vai lá nos meus stories, gente. Eu estou no Gabi Monteiro Oficial e também no Acontece Lá em Casa no Instagram. E eu queria que você respondesse. No final do programa a gente vai trazer. Você ainda curte virar páginas ou só deslizar a tela? Quero saber de vocês, tá? E daqui a pouquinho também, doutora Beth Monteiro, falando um pouquinho do desafio aí, né? Da ação heróica de lançar um livro físico nos dias de hoje. Ela que está relançando o seu maior sucesso, best-seller, A Culpa é da Mãe. Já voltamos, não sai daí.
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas das 11 ao meio-dia a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, psicologia, para bate-papos inspiradores sobre coisas que possam ajudar você a ter uma vida melhor. E a gente aprende juntos aqui, né? O programa de hoje é um bate-papo super gostoso com Conceição Andrade, cardiologista e poeta baiana, Camila do Prado, 12 anos, estudante paulistana. Elas lançaram um livro juntas, né? O livro é A Lâmpada e o Rato, e é um convite para pensar fora da caixinha da tecnologia. Daqui a pouquinho também tem participação especial da doutora Beth Monteiro, psicóloga e escritora. Ela vai falar um pouquinho desse ato revolucionário de lançar um livro físico nos dias de hoje, né? E eu gostaria que você fosse lá no meu Instagram e respondesse a enquete. E você, ainda curte virar páginas ou só deslizar a tela? Quero saber de você, tá? Bom, vamos lá. Meninas, vocês acreditam que o livro pode ser uma ponte entre gerações? Tipo, entre avó e neta, entre crianças e adultos, entre o mundo digital e o mundo do papel? Sim. Com certeza, com certeza. Eu acho que, de fato, é uma atitude corajosa e é heróica você deixar um livro físico hoje. É um filho que você joga na livraria, você sente um pedaço seu ali. Porque quando você escreve, você se põe naquele papel. Você se despeja, se derrama na escrita. E a escrita, eu acredito que a escrita é salvadora. Assim como eu acho que a literatura é tudo. É tudo. O homem é constituído pela linguagem. Sim. Então, imagine o efeito quando o homem se dispõe, uma pessoa se dispõe a ler de fato, não folhear o livro, mas ler um livro. Não passar a mão numa tela, mas pegar nesse papel. Então, ele meio que transfere. Existe na escrita o espaço para o leitor. Então, o escritor escreve, o leitor, quando lê, ele complementa a informação. Ele se coloca ali também. Ele cresce quando ele está lendo. Então, ler cria asas, você viaja, você conhece países, você sai do seu lugar. E você deixa que seu inconsciente também atue. Assim como eu digo que quando você escreve, na verdade, você está liberando o seu inconsciente, aquilo que está mais dentro de você,
você está liberando e está colocando no papel. Isso é salvador, isso aí É terapêutico, é terapêutico, né, com certeza. Conceição? Você Então escreveu. eu cito Clarice Lispector, eu cito Adélia Prado, eu cito Fernando Pessoa, que a escrita foi a salvação dele. Ele tinha tudo para ser um cara, ele era muito louco, ele era perfeito, maravilhoso. Ele era tão maravilhoso que se não é a escrita, ele tinha se perdido totalmente. Então, eu me apoio muito na literatura. Eu acho que a literatura me constitui. Amo escrever, amo ler. Eu sou uma leitora voraz. Claro que eu tinha que ser voraz. E gosto também de pegar minha neta e estimular meus netos. No caso, agora é com Camila, mas eu estou de olho em outros netos já, né? Já está na sua mira, né, Conceição? Na minha mira. Camila, você disse que você dedica o livro às crianças que passam por dificuldades como você já passou, né? Que mensagem você espera que elas sintam ao ler A Lâmpada e o Rato? Eu espero que elas sintam... Peraí, minha voz. Tudo Eu bem. espero que elas tenham uma experiência de liberdade, assim, como se você estivesse em uma prisão e alguém vai lá e te dá a chave, assim, pra você mesmo se trancar ali. Então, eu gostaria muito, assim, que elas pensassem desse jeito, assim, como uma ideia, assim, pra se livrar, assim, de uma vida, assim, aprisionada à tela, assim, entendeu? Ligada ao celular, assim, sabe? Então, esse livro, né, seria como uma chave, assim, entendeu? Você acha que a tela aprisiona? Muita gente acha que a tela abre um mundo para que elas possam estar livres totalmente. Você acha que a tela aprisiona? Eu acho também, tá? também Porque concordo. você pega o celular, você fica... Você não consegue sair, é como... Você fica absorvido. É como se alguma coisa estivesse puxando, assim, pra dentro. Você não consegue desviar o olho, assim. Exatamente. E a tela aprisiona. Você tem total razão. Tá me preocupando muito isso hoje em dia. Seus amigos estão muito na tela, Camila? Olha, eu posso dizer alguns, assim, mas a maioria, assim, não os que eu conheço, os meus mais próximos, assim, não mexem muito, assim. A mesma quantidade que eu. Mas outras pessoas que eu não tenho convívio, elas mexem bastante. Sim, é complicado, né? Tá, onde é que vamos parar, né? Dizem que no final do poço tem sempre uma cama elástica, né, Conceição? Espero que tenha. Pelo menos será divertido pular na cama Pelo elástica. menos, né? Porque a vida tem que ser divertida, a vida não é só trabalho. Conceição, você usou uma frase linda. Ainda existe salvação e a salvação é a leitura. Dá para ter esperança de que a geração da Camila, né, que tem hoje 12 anos, vai continuar sonhando com livros? Eu acho que a via que pode conduzir, digamos assim, a essa coisa que Camila própria falou agora, né? Escapar dessa prisão é a via da criatividade. E você, para ter a criatividade, você deve acessar essa coisa da arte em você, porque todo mundo tem algo da arte. Ela já nasce desde cedo pintando. Então, eu não espero que as outras avós tenham essa capacidade, por exemplo, de escrever, de chamar a neta para escrever, mas Cada um com seus talentos, né? Cozinhar, bordar, cavar uma terra, plantar uma planta, contar uma história, deitar no chão, voltar um pouco na sua infância, porque é isso que eu sinto quando eu nunca tinha escrito livro infantil, a primeira vez, e eu me senti assim, voltando um pouco à infância. E eu acho que a nossa criança está dentro da gente, ela não morre. Só é você dar um espaçozinho que ela aparece. Quando ela aparece é um perigo, né? Porque ela vem e te assusta. Ela vem e assusta a criança da gente. Então, conversar com essa criança e deixar essa criança, digamos assim, apta a viver nesse mundo hoje, a gente pode fazer isso de uma forma usando a criatividade. Eu acho que as famílias e as pessoas, os adultos de um modo geral, têm que criar, eu não gosto da palavra engajamento, mas assim, uma empatia com a criança, buscar a criança e trazer para esse convívio mais íntimo, mais próximo, Sim. com algo que você está criando. Vamos criar juntas alguma coisa. Sim, e você vê o contrário acontecendo, né? Porque quando chega na idade da Camila, eles começam a ser rotulados como aborrecentes, né? Então, ao invés dos pais e dos adultos se aproximarem desses adolescentes, eles estão se afastando com esses rótulos e tal. E a vida do adolescente, do jovem, o mundo do jovem parece que é dentro do quarto. Né? É muito, nossa. Muito no quarto, né? Ô Camila, me conta aí, por que é que vocês fazem tanto dentro do quarto?
Eu fiquei curiosa agora com essa resposta. Vou até Bora, virei a Camila, cadeira para cartas na ver. mesa. No meu quarto, eu gosto de ficar analisando meus pensamentos, olhando pra parede. Eu fico um tempão fazendo Refletindo. isso. Eu fico ouvindo Boa música no coisa. Spotify. Eu fico, a maior parte do tempo, fico, tipo, 1 hora ouvindo música. Então, tipo, é uma coisa muito prazerosa, assim, pra mim. E eu gosto de dormir também. Mas dormir, eu só consigo dormir à noite. Porque se eu dormir de dia, eu não Aí consigo já sonar era à à noite. noite. Não, meu sono é assim. Se eu durmo de dia, eu não consigo dormir à noite. Sim. Então, no meu quarto é tipo como se fosse um abrigo, assim, sabe? Do mundo lá fora. Como se fosse o meu cantinho, o meu mundinho, assim, sabe? Tem todas as minhas coisas, as coisas que eu gosto, que me definem. Já depois da porta do meu quarto, é coisas que eu desconheço, assim, sabe? Coisas que são desconhecidas pra mim. Então, eu vejo o meu quarto como, tipo, um lugar que eu conheço, assim, aconchegante. Então, eu acho que isso é pra muitos adolescentes. Tá bom, Conceição. O que é que está escrito na porta do seu quarto que eu cheguei lá e estranhei? Tem umas frases escritas que Não abra. não abra. E se quiser alguma coisa, me espere abrir a porta. Porque Eu devo estar, eu não lembro. eu devo estar lendo, pensando ou ouvindo música. Então não bata e espere eu abrir. Uma coisa assim. Quando eu cheguei, eu vi essas frases coladas E na um porta. negócio de aviso. Aquele negócio Ou amarelo. seja, mantenha a distância. É que a pior coisa quando você tem que estar no seu quarto, assim, nos seus pensamentos, e alguém abre, pá, a porta do seu quarto. Filha, vem não sei o quê. Então, daí minhas amigas chegam, elas abrem, e eu falo, por favor, vocês conseguem pegar a sua mão e fazer assim na porta? 3 vezes já tá bom, assim, eu vou lá, saio, daí eu abro a porta, assim. Básico. Porque eu desespero, assim, de abrir a porta, assim, entendeu? Eu não tenho isso. Respeitar os espaços um do outro, né? Porque, o básico tipo da assim, vida. imagina você tá lá no seu quartinho, assim, de boa, e alguém entra de repente, assim. Sim. Tem que ter uma entrada, assim, tipo, eu Uma posso introdução, entrar? igual o livro, né? Tem Exatamente, introdução. exatamente. Não chegar, contar no livro direto, assim, uma vez, tem que começar. Eu concordo com você. Camila, maravilhosa, ela tem 12 anos, estudante paulistana, junto com a avó dela, Conceição Andrade, cardiologista e poeta baiana, lançando o livro aí, A Lâmpada e o Rato. É um convite para pensar fora da caixinha da tecnologia. E esse é o papo de hoje aqui no Acontece Lá em Casa. Vamos falar um pouquinho com a doutora Beth? Doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora, autora de 6 livros que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras, sempre faz uma participação especial no Acontece Lá em Casa. Queria saber dela, me fala um pouquinho, doutora Beth, sobre a ação heróica de lançar um livro físico nos dias de hoje. Ela que está fazendo a reedição do A Culpa é da Mãe, o livro best-seller, né, o mais vendido da doutora Beth Monteiro, que você encontra em todas as livrarias. Por sinal, para saber mais, siga Beth Monteiro Psicologia no Instagram. Vamos lá, doutora Beth. Lançar no mundo de hoje um livro físico, né? Só quem ama livros é que vai entender a importância da gente lançar um livro físico e não escrito pelo GPT, né? Escrito com a cabeça do autor, digitado pelas mãos do autor. É como ter um filho, Gabi, né? Você escrever um livro hoje e esse livro ser aceito por uma editora para ser colocado ao alcance das pessoas é um parto humanizado, é um parto abençoado. Eu acho que, no meu caso, deu muito significado ao meu trabalho, à minha existência, porque de que me vale ser uma psicóloga e poder cuidar das pessoas somente dentro das paredes protegidas do meu consultório? Eu quero alcançar as pessoas que não têm acesso à terapia, que não têm acesso ao meu consultório, e passar para eles um legado adquirido com experiência, muito estudo. Eu acho que é muito importante para quem gosta de livro também. Eles vão entender. Maravilhosa, doutora Beth, sempre. Eu queria até que vocês comentassem isso. Camila, a doutora Beth falou que ela acha muito importante, né, o que seria da minha profissão de psicóloga se eu não pudesse, se eu ficasse só presa dentro das paredes do meu consultório. E aí eu pensei em você, dentro só das paredes do seu quarto, refletindo, né?
o seu livro fez isso. Levou suas reflexões para fora das paredes do seu quarto, né? O que passou na sua cabeça quando a sua avó te convidou para criar esse livro? Olha- Voltando para o que a gente começou o programa. E como foi ver essa história que nasceu da sua imaginação virar de verdade um livro impresso? Tipo, não foi um convite, tipo, Camila, venha fazer um livro. Foi do nada, assim, entendeu? Tipo, Natural. exatamente, tipo, aconteceu por acontecer, assim, entendeu? Mas eu acho que é uma experiência dessa, porque a minha vida era normal, assim, de uma garota, assim, na escola, tem uns amigos em casa, tem uma avó, normal. Mas aí, quando a minha avó chamou, né, eu falei, ai, vamos fazer isso aqui. Eu achei que fosse uma brincadeira, tipo, minha avó quer contar para meus primos isso daí, meus primos pequenos. Mas aí, conforme a gente foi fazendo, foi ficando bom, né, na minha vista, foi ficando bom. Da minha avó também, né. Daí ela chegou, Camila, por que a gente não lança esse livro, né? Daí eu fiquei um tempinho assim, lançava. Como assim lançar esse livro? Não era para meus primos? Não era pra família? Daí ela falou, não, sim, a gente lançar mesmo, lançar pro mundo. A sua avó é fazedora. Daí eu falei... Os primos, que negócio sem graça. Daí eu falei, olha, eu ia gostar, ia ser bem legal, assim. Eu achava que eu tava alucinando, assim, entendeu? Alucinando. Que não estava distante de acontecer. Tomou alguma coisa Né? estragada, assim. Fumou alguma coisa estragada. Fumou uma coisa estragada. Deus, coitada da sua avó. Daí eu falei, tá bom, né? Que ela Mas sempre- aí... Não, ela acha a avó meio doidona. Você é doida, né? Minha avó, desde pequena, ela foi uma grande Você influência. tem muitas, Olha você só tem pra muitas amigas Ela normais, tá que coisa dizendo chata, que desde Camila. pequena eu fui uma influência pra ela. Eu não tô falando que faço normais, tipo, eu tenho uma vida normal, assim, como você imagina, assim, sabe? Nada de lançar alguma coisa, assim. Sim. Daí, minha avó, eu achei até estranho ela perguntar isso pra mim, se eu queria lançar. Daí, ela já tinha lançado o livro, né? E daí eu achei legal, tal, mas era um livro de adulto, assim, não era criança, assim, né? Sim. Daí, depois eu vi que era sério mesmo, que a minha avó queria lançar mesmo. Eu falei, vó, você tem certeza que você quer lançar? Ela, não, eu tenho sim, eu quero lançar. Daí deu... Diz que a falei, avó sempre foi doida desde quando ela era pequena. Eu não sabia que ela me via assim. muito Mas, doida. Conceição, você ser normal não é muito legal. Tem que ser meio doidona, né? A minha avó, Artista, eu doidona. me galava pra todo mundo. Minha avó é louca. Minha avó é diferente de todas as avós. Ela não fica fazendo crochê, não. Mas você gostava dela ser doidona. Peraí, a avó dela se vestiu me vestiu de fantasma na festa dela pra assustar ela e os amigos. E foi o maior pânico na casa dela. A loira do noite, banheiro. ela Eu fui foi. pro quintal de noite vestida de fantasma. Na minha casa tem uma parte de mata, assim, atrás da minha casa, né? E daí, que eu moro em um condomínio, né? E daí, minha avó, ela escondeu e pegou um porco que faz um... Daí, meu pai chamou todos os meus amigos, né, pra ir na mata, assim, escuro, um breu. E eu tava assim, tudo bem, já sabia o que ia acontecer. Mas quando minha avó apertou o porco, eu falei pros meus amigos que era uma lenda, que atrás tinha morrido alguma E coisa, você sei lá. contribuindo. Né? E eu contei de uma forma como se fosse real, e meus amigos tudo cagando de medo. Daí, quando fez esse barulho, a gente saiu uma velocidade, assim, Eu nossa, apareci com a máscara colorida. rosa, assim, super bizarra. Tem 2 anos. Daí, uma amiga tropeçou, eu saí correndo mesmo, eu mesmo sabendo que era minha avó, eu fiquei, assim, com medo mesmo. Daí, meus amigos chegando, assim... Daí, depois, meu pai teve que falar que era minha avó, porque senão ia... Nossa... Ninguém dormia. Na noite que dormiram na minha casa, né? Eles ficaram olhando pra janela, achando que tinham visto minha avó de novo. Pois eu acho que você jamais esquecerá essa avó, que Né? ela tem a criança interior dela bem viva dentro dela. Conceição, não, vamos pro próximo bloco, gente. No próximo bloco a gente continua esse papo aqui maravilhoso com a Conceição Andrade, cardiologista e poeta baiana, com a Camila do Prado, que tem 12 anos, é a neta da Conceição, e elas juntas escreveram o livro A Lâmpada e o Rato. É um convite para pensar fora da caixinha da tecnologia, porque a gente está em tela demais, né, pessoal? Isso aí é básico. Então, um livro, né? Um livro esse que você pega e vira as páginas ali, realmente, nos dias de hoje, é revolucionário. Aproveita esse intervalinho do meu programa, vai lá no meu Instagram, Gabi Monteiro Oficial, ou Acontece Lá em Casa, e responda a caixinha de perguntas. Tem uma enquete lá. E você, ainda curte virar páginas ou só deslizar a tela? Tem várias respostinhas ali, você assinala e no final do programa a gente traz as respostas de vocês também. Já voltamos, não sai daí.
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Você ouve o programa todas as quintas, das 11 ao meio-dia, na Band News Salvador, no YouTube, cortes no meu Instagram, com os melhores trechos do programa. Queria que você fosse agora lá no meu Instagram, no Gabi Monteiro Oficial, e participasse da enquete. Você ainda lê livros? Você fica ali só deslizando o seu dedo na tela? É sobre isso que a gente está falando hoje, sobre o hábito da leitura, com duas escritoras. A Conceição Andrade, ela é cardiologista e poeta baiana, e a Camila do Prado, 12 anos, estudante paulistana, que lançaram o livro A Lâmpada e o Rato. É um convite para pensar fora da caixinha da tecnologia. Bom,
Meninas, Camila, qual que é a chance, né? Qual que é a chance de alguém perto de você estar mexendo num celular em vez de lendo um livro, né? A gente não vê mais, né, as pessoas com um livro na mão. Outro dia meu filho lê muito, ele estava com o livro na mão, é tão bonito, né, pais? Vocês estão ouvindo o programa, a gente até assusta, né? Quando alguém está não tendo que estudar, mas lendo por prazer. O que está acontecendo, Camila? Eu acho que você já deve perceber. Você anda na rua, você vê gente andando assim, ó, na rua. Tem gente que bate, que é quase atropelado, bate no poste, machuca a cabeça, porque tá olhando para baixo no celular, gente. E você vai no ônibus, todo mundo assim, ó. Daí chega a estação e a pessoa nem se liga que chegou, né? Ela fica assim, ó. Daí ela percebe, depois ela fala, putz, para rapidinho, né? Parecem zumbis, né? Zumbi, é muito zumbi. Porque eu percebi isso, eu não sei se você já percebeu, mas um dia eu tava na casa da minha amiga, daí eu vi um vídeo, assim, de uma menina assistindo celular, né? E eu percebo que quando a gente assiste celular, a gente parece um zumbi, que nem você falou, a gente fica olhando assim, ó. É muito difícil largar essa caixinha? É muito. E você tenta, né? Porque você, a gente no intervalo do programa, o Acontece Lá em Casa, gente, é um programa muito de verdade. Então, não estou só fazendo uma entrevista. Eu estou conversando de verdade com as pessoas e fazendo, de certa forma, parte de um recorte da vida delas. E a gente estava falando também, né, Camila, hoje, principalmente depois da pandemia, a psicologia deixou de ser coisa de doido e passou, né? Porque antes psicologia era coisa de doido, as pessoas tinham vergonha de falar que faziam terapia. E hoje virou assim, tipo, normal, parece que todo mundo tem um psicólogo embaixo do braço, que não faz nada. Tem casais, inclusive, que cada um tem o seu psicólogo e os psicólogos se conversam. Aí já é exagero, né? Mas tudo bem. Camila, você falou que você enfrentou um diagnóstico, enfrenta, né? Você tem um diagnóstico de um transtorno, TOC e TAG. Hoje em dia a gente tem cada vez mais gente tendo uma luz sobre as coisas, as dificuldades que enfrentam, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem muitos adultos que não foram diagnosticados na infância. E a gente tem até uma grande quantidade de adultos que se descobrem autistas. Não, isso aí né? É verdade. Eu já vi uma menina que ela descobriu que é autista aos 45 anos. Exatamente, a gente tem cada vez mais disso. Tem até a Sabatella, né, a atriz, né, da Globo, que se descobriu autista hoje. Mas não é que ela virou autista hoje, ela sempre foi, hoje? Só que nunca soube. Hoje, esse dia? Não. Hoje, atualmente. Tá. Não é que ela se descobriu, não é que a pessoa descobre que ela é autista. Ela sempre foi, né? Não é que ela virou autista agora. Ela sempre foi e aí ela descobriu, porque ela teve um diagnóstico pela luz da psicologia. E aí você disse que você queria, inclusive, escrever um livro que ajudasse crianças com transtorno a conviverem melhor com isso, né? Que são crianças que hoje são chamadas de neurodivergentes ou atípicas, né? E o verdadeiro significado de inclusão é ser igual, ser tratado igual e não ser destacado ou homenageado, né? Como é que você vê a inclusão hoje? Nas escolas, na vida? Você se sente incluída? Olha, apesar da escola estimular inclusão, a minha escola, ela toda hora faz assim, inclusão, você tem que acolher as pessoas, assim. Mas tem pessoas assim que ignora, assim, entendeu? Tipo, fica no grupinho, chega uma pessoa nova, assim, fala, sabe aquela menina? Fulano de tal. Daí, fica um clima ruim, assim, na sala, assim. Mesmo que a escola, não, a gente acolhe, assim, mas os alunos não acolhem, entendeu? Você acha que na prática não funciona? Sim, eles falam pra escola, na prática assim. não rola. Tipo assim, eu não tô falando da minha escola, tô falando em geral, assim, Sim. Eu acho, né, que os alunos, eles ficam, tipo assim, nossa, chegou um aluno novo à escola, a gente inclui, né? Mas aí depende de pessoa pra pessoa, assim, entendeu? Eu aceito qualquer um, assim, sabe? Mas tem gente que não, é panelinha. Eu não sei, é muita panelinha. Panelinha que ninguém entra, ninguém sai. Sim. Você aceita porque talvez você tenha vivido na pele, né? As dificuldades. Eu nunca mudei de escola, assim, mas já mudei de grupinho, assim, de panelinha. Foi bem difícil. Porque a gente não deve se encolher ou se abaixar ou mudar o nosso jeito para caber nos lugares, né? Sim.
né? Se você está num lugar onde você não é bem aceito, permaneça o menos tempo possível, na minha opinião, né? Sim. Se você puder. Muito bacana o que você falou. Camila, agora, voltando um pouquinho para o livro. Sua relação com as telas, ela mudou depois desse livro que você escreveu? Olha, mudou bastante, porque antes eu só via a tela pra lidar com meus problemas, assim, sabe? Eu via ela como, tipo, um salvador, assim, porque eu tava lá, né, mal, eu pegava o celular, eu já ia pra um mundo totalmente diferente, eu saía da realidade. Eu saí da realidade e esquecia dos meus problemas. Então, era como um alívio, assim, sabe? Quando você tá com asma e faz aquele negócio. Então, era como se fosse isso pra mim. Uma fuga. Uma fuga, assim, onde eu me encaixava, eu conseguia ser eu mesma, relaxar, assim, entendeu? Mas isso daí fazia muito mal, assim, pra minha saúde. Eu comecei a ficar com problema na visão, assim. Hoje eu uso óculos, mas eu não tô com óculos aqui porque eu só uso na escola. Mas eu comecei a também não conseguir viver sem um celular, assim. Quando você se acostuma com ele... Como um vício. Tudo sem celular parece chato, assim, você não tem nada pra fazer, você não consegue ficar sem celular, entendeu? É que nem droga. Exatamente nem droga. É isso que eu queria falar com a Conceição, né? Conceição, te preocupa isso? Porque eu acho que os adolescentes e os adultos também estão usando telas como uma espécie de droga, não consegue mais viver é uma espécie de droga, porque, veja bem, imagine você estando em formação, você não é um adulto ainda, você está crescendo, você é uma criança, então você está com o seu cérebro também em formação. Aí, então você recebe, abre um celular, abre uma tela, recebe tudo pronto. Aí, então vi, gostei, passei, não gostei, passei, não gostei, passei, não gostei. Então você recebe milhares de informações só num toque, isso vai gerando em você... Assim, a dificuldade diminui a sua tolerância com o mundo real. Uhum. Porque o mundo real é para você esperar. Você vai num restaurante, muito imediato, pede a tudo, comida, né? E precisa esperar. E você chega numa mesa e não vê ninguém esperando, vê todo mundo teclando. Então, aquela coisa da pulsão, do ver, imediato. E a coisa fica tudo imediato. Imediato, eu fico chateada com você, eu brigo com você, eu deleto você. Então, todas as minhas ações que poderiam ser presenciais, em um segundo eu desmancho um relacionamento e parto para outra coisa. Então, isso dá a uma pessoa a falsa sensação desse mundo virtual, que ele vai me resolver toda a minha vida, ele vai resolver toda a minha vida. Então, eu acho importantíssimo a gente estar falando disso aqui agora, a gente ter essa consciência, eu já acho muito bom, e ter pessoas como eu indiquei, a Joana Andrade Trigo, que trabalha com isso, que tem essa formação e que poderia falar melhor dos danos ao sistema nervoso já comprovados. Que ocorre com o uso excessivo de tela, considerado como uma droga. É um vício como a cocaína, como a heroína, um vício, de fato, em adultos e em crianças. A questão do adulto é que o adulto já está formado. O malefício existe, mas não é tanto. A criança não. A criança vai ser danos irreversíveis, que a gente não viu ainda o dano, porque a coisa ainda vai vir adiante. A gente está começando nesse processo. É igual o cigarro eletrônico, né? Quando apareceu o cigarro normal, as pessoas começaram a morrer depois de 30 anos de uso. O cigarro eletrônico, dizem os médicos que as crianças, que pessoas vão começar a morrer não com 50, 60, 70 anos, mas sim com 30. Então, assim, as telas. É tudo muito novo. No momento, a gente só detecta ansiedade. Exato. Ansiedade estupenda. Dificuldade de esperar, falta de limite para tudo. Assim, então, a gente está identificando a ponta do iceberg. Exatamente. Então, a ponta do iceberg está aí. Isso aí a gente pode dizer. Sim. Mas o que vem depois é que a gente precisa evitar. É verdade. Diz, Camila. Eu acho que a minha visão, né, sobre as telas é parecida com a minha avó, mas, tipo, não é culpa total, assim, da pessoa que tá usando, porque o nosso corpo, assim, nos princípios, a gente não foi programado pra existir isso. A gente... Imagina lá na natureza, não tem celular. Então, o nosso corpo não foi programado para se defender ao celular. Então, é como um vírus novo que você chega, entendeu? Você tem que tomar uma vacina antes. Se você não tomar, ele atinge você e é feio, vai tudo pra baixo. Então,
tipo assim, não é culpa assim, a pessoa, eu sei que faz mal e eu tô aqui fazendo. Não, a pessoa, ela não foi programada pra isso. Então, se você faz uma coisa que você não foi programada, que nem o robô, ele não faz isso. Ele não consegue se defender. Então, eu acho que é muito difícil mesmo pra você fazer alguma coisa que você não foi programada pra fazer no início. Então, eu acho que com o passar dos anos, assim, o nosso corpo vai fazendo uma resistência assim, contra isso. Mas agora, que começou agora, eu não tenho nenhuma. Interessante. Não, o que interessante é o você seguinte, falou. quando ela fala em vírus, eu digo assim, mas então temos a vacina. A vacina é usar a criatividade, usar a leitura, fazer coisas em grupos, em família, em amigos, mas fazer, deixar a sua criatividade atuar, deixar se trabalhar, mãos, cerâmica, Sim, então, sim. criações que você pode fazer. Isso estimula. E o que você falou no começo da sua fala também, Camila, muito importante, é a natureza, né? Sim. A gente vai adoecendo, e eu noto isso à medida que a gente se afasta da natureza. Então, eu acho que também momentos, né, junto da natureza. Deus está na natureza, né? Então, acho que momentos juntos da natureza também são remédio, né? Tem muito remédio na vida, que não é em pílulas. Muitas vias de escapar, né? Exatamente. Bom, programa de hoje, um papo cabeça com a Conceição Andrade, cardiologista e poeta, a Camila do Prado, 12 anos, estudante paulistana, elas que lançam um livro aí, A Lâmpada e o Rato, um convite para pensar fora da caixinha da tecnologia. Tá acabando o Acontece Lá em Casa, deixa eu trazer aí o resultado da nossa enquete de hoje. Você que foi lá no Gabi Monteiro Oficial, no meu Instagram, e no Acontece Lá em Casa, o Instagram do programa, e participou da enquete. E você, ainda curte virar páginas ou só deslizar a tela? Então, tinha a resposta A, empatou com a B, empatou com a C, mas quem ganhou foi a D. A é assim, sim, eu amo o cheirinho do papel. A B é, leio mais no celular ou no tablet. A C é, leio pouco, eu estou sempre na correria. Mas essas todas empataram, as pessoas responderam tudo igualzinho, 20% das pessoas responderam cada uma delas. Agora, quem ganhou mesmo foi, quero voltar a ler, mas está difícil. 40% das pessoas responderam. Então, Quero voltar a ler, vamos mas tá levar isso difícil. para as nossas reflexões, né? Meninas, para terminar o programa, onde é que acha o livro para a gente comprar, né? A Lâmpada e o Rato. LDM, aqui em Salvador, e pelo site da LDM também. Se na LDM eles próprios dão o site. E na Amazon também vai subir para a Amazon para a semana. Maravilha. Como é que a gente termina o programa de hoje? Que mensagem? Pense fora da caixinha, eu acho. Muito bem, muito bem. É isso? Só, né? Não tem mais o que dizer. Lápis, Pensa fora da lápis caixinha. na mão e uma ideia na cabeça. Maravilha. Obrigada, meninas. Gente, toda quinta-feira, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News Salvador, ao vivo, no YouTube e cortes no meu Instagram, tem Acontece Lá em Casa. Gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida e psicologia, trazendo temas que possam te ajudar a viver melhor. Até a próxima quinta. Sorte na vida. Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram.